Fala galera, tudo bem? Sou o Vinícius, professor de matemática, e hoje a aula é sobre a Unigran Rio, tudo bem? Resolveremos questões no total de 13, questões que normalmente caem sobre assuntos que normalmente são cobrados. O objetivo é que a gente veja uma maneira peculiar de cobrar as questões e exercícios peculiares para que você não seja surpreendido lá no dia da sua prova. Então vamos lá, vamos pegar a folhinha e vamos dar uma lida na primeira questão. Galera, seguinte, ele diz assim, ó, o número de anagramas da palavra aprovado que possui as consoantes em ordem alfabética é... Galera, as questões da Unigran Rio, elas são muito, mas muito diretas, elas são muito objetivas. Nessa daqui ele deu uma palavra e ele quer o número de anagramas, mas repara, não é o número total de anagramas não. Ele quer que as consoantes estejam em ordem alfabética. Galera, lembra da análise combinatória? Ordem alfabética seria uma ordem pré-determinada. Como é que você faz isso? Bom, dois passos. Primeiro, no numerador, a gente sempre escreve o total de anagramas dessa palavra, tá? Aprovado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então, o total de anagramas da palavra aprovado seria permutação de 8. Vinícius, tá faltando, não tá? Tá, porque olha só, dentro da palavra aprovado, repara, você tem duas letras O repetidas e você tem também duas letras A repetidas. Então, o total de anagramas seria permutação de 8 letras, sendo que são 2 Os repetidos e 2 As repetidos. Tá beleza, galera? Bom, embaixo, no denominador, você tem sempre que dividir o total de anagramas pelo número de permutações que podem ser feitas com as letras, vogais, consoantes, enfim, elementos em ordem pré-determinada. Nesse caso, ele quer consoantes em ordem pré-determinada, em ordem alfabética. Então eu venho aqui, conto as consoantes, são 1, 2, 3, 4, P, R, V e D. E o número de permutações que eu posso fazer com esses 4 elementos diferentes vai ser 4 fatorial. Tranquilo, gente? Sempre assim. Total de permutações dividido por permutação do número de elementos na tal ordem pré-determinada. Bom, permutação de 8 com 2 e 2 repetidos vai ser igual a 8 fatorial dividido por 2 fatorial que multiplica 2 fatorial. Tudo isso daqui sobre 4 fatorial no denominador. Como é que você divide frações? Você pega a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, esse 4 fatorial, ele vem multiplicando esse denominador aqui de cima. Vai ficar assim, ó, 8 fatorial, que é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre o 2 fatorial, que vale 2, vezes 2 fatorial, que vale 2, vezes o 4 fatorial. Agora, galera, você vem aqui, ó, simplifica o 4 fatorial. Você simplifica também esse 2 com esse 2, que daria 4. Dividiu aqui, ó, 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 6 vezes 5, que dá 30, vai dar 420. Então, galera, a resposta da nossa questão seria 420. O gabarito é letra D. Galera, atenção. É muito cobrada essa ideia de permutação com ordem pré-determinada. A maneira de resolver é sempre essa. Fique atento para um caso específico que seria letras, vogais juntas. Tá beleza, galera? Se ele quer pedir para você colocar elementos juntos, o que você faz? Você forma um bloco com esses elementos, considera que esse bloco é um elemento só e depois você permuta todo mundo, como eu disse, considerando o bloco como um elemento só. Se a ordem dos elementos for relevante, for importante, você tem que se lembrar de multiplicar pela permutação dentro do bloco. Beleza, galera? Atenção nisso. Vamos fazer o seguinte, vamos para a questão 2. Pega aí a sua folhinha que eu vou ler com vocês aqui, olha só. Na questão 2 ele diz assim, a medida do suplemento de um ângulo é igual ao quádruplo da medida do complemento desse mesmo ângulo. Quanto mede esse ângulo? Galera, é uma questão que envolve um conhecimento bem tranquilo de matemática 2, tudo bem, de geometria, mas é uma questão que cai muito. Então, só para a gente lembrar, dois ângulos eles são complementares quando a soma deles dá 90 graus. Dois ângulos são suplementares quando a soma deles dá
180 graus. Tá beleza, galera? Então, relendo o enunciado, ele fala que o suplemento é igual ao quádruplo do complemento. Então, galera, se eu digo que um ângulo é x, o suplemento desse ângulo é o que falta a ele para ele se transformar em 180. Então, o suplemento do x vale, anota aí, 180 graus menos x. Tranquilo, gente? Repara que se você pegar esse cara daqui, que é o suplemento de x, e somar com x, x com menos x vai cancelar, sobrou quem? 180 graus. De fato, eles são suplementares, de fato, somam 180. E ele falou que o suplementar do ângulo x é igual ao quádruplo, tudo bem? 4 vezes o complementar, que pelo mesmo motivo seria 90 graus menos x. Novamente, galera, ângulos complementares somam 90 graus. Se eu digo que x é um ângulo, o complementar dele é o que falta para somar 90, 90 menos x. Repara que 90 menos x mais x dá 90. São complementares. Beleza? Agora é basicamente uma questão de você fazer a distributiva aqui dentro. Ó. O 4 multiplica todo mundo, então vai ficar assim, ó, aqui na esquerda, 180 graus menos x vai ser igual a 4 vezes 90, 360 graus menos 4x. Pega o 4x, passa ele somando para a esquerda, vai dar 3x. Pega o 180, passa ele subtraindo para a direita. Vai ficar 3x é igual a 180 graus, dividindo, você tem que o x é igual a 60 graus. Meninos, meninas, gabarito, letra E. Questão que cai muito, galera. Cai o tempo todo. Vamos fazer o seguinte, eu vou marcar um minutinho e eu vou deixar vocês lerem o enunciado da terceira questão enquanto eu apago o quadro aqui. Vai lá, valendo. Galera, voltamos. Vou ler a questão 3 com vocês. Ela fala assim, ó. Se o conjunto A é x pertence aos reais, tal que o x é menor do que 2 e maior do que menos 1, e B, x pertence aos reais, tal que x é menor do que 3 e maior ou igual a 0, o conjunto A interseção B é um intervalo. Galera, essa também é uma questão muito recorrente na Unigran Rio, e ela fala sobre conjuntos numéricos, mais precisamente sobre intervalos e operações entre esses intervalos. Tudo bem? Nessa questão, o que você teria que fazer seria representar graficamente, tudo bem? Numa reta graduada, num eixo X, por exemplo, os intervalos A e B, e a partir desses intervalos calcular a interseção, que seria basicamente achar o trecho em comum entre esses dois intervalos. Bom, vamos lá. Ele disse pra gente que o conjunto A, ele é o conjunto de valores de x, em que o x é menor do que 2, tá vendo? Eu coloquei uma bolinha aberta no 2, dizendo que o 2 não faz parte da solução, e o x é maior do que menos 1. Mesma coisa, bolinha aberta no menos 1. Se ele é menor do que 2 e maior do que menos 1, o x corresponde a todos os valores entre esses dois extremos. Lembrando, bolinha aberta nos dois, porque não é menor igual, não é maior igual, é menor e maior. Beleza? Bora. No intervalo B, a gente tem que o x agora é menor do que 3, novamente, bolinha aberta, só que agora, galera, atenção, o x ele é maior ou igual a 0, então quer dizer, o 0 ele faz parte do nosso intervalo, ele é bolinha fechada. E, como eu disse, o x tem que ser menor do que 3, maior ou igual a 0, o x corresponde a todos esses números aqui. Como o problema pediu para você calcular a interseção, ele quer região em comum, ele quer o trecho em comum a esses dois intervalos. Eu acho que dá para ver tranquilamente que o trecho em comum é justamente esse daqui. Então você preenche esse trecho e, se você ficar na dúvida entre as bolinhas, aberta ou fechada, o que você pode se perguntar é o seguinte. Bom, para o cara entrar na interseção, ele não tem que fazer parte simultaneamente dos dois intervalos? Sim. Vamos lá. Esse cara daqui, o x é igual a 2, ele faz parte do intervalo A? Não. Então ele já não pode pertencer à interseção. Para pertencer à interseção, tem que pertencer aos dois conjuntos simultaneamente. Da mesma forma, volta para cá. O 0, ele faz parte dos dois intervalos. Então ele vem para a resposta com bolinha fechada. A gente escreveria essa resposta da seguinte maneira. Ó, colchete fechado no 0 e depois um colchete aberto no 2. Galera,
o gabarito vai ser letra C. Alguma dúvida, gente? Ih, desculpa, confundi aqui. Acabei de ver aqui na minha cola que o gabarito é letra A, tá? Cuidado para isso, hein? Vai certo questão, marca errada. Cuidado com essa porra. Vamos lá. Agora, vou ler com vocês a questão 4. Na questão 4, ele fala assim: as medidas dos ângulos internos de um pentágono estão em progressão aritmética. Logo, um desses ângulos vale. Galera, repara, se ele tivesse falado pentágono regular, você poderia simplesmente calcular o somatório dos ângulos internos e depois dividir por 5, porque num polígono regular, tudo bem, os lados são iguais e os ângulos internos também são iguais. Então, faria o somatório dos ângulos internos dividido por 5, mataria o problema direto. Aqui a gente tem um pentágono qualquer. Então, o que a gente vai ter que fazer é o seguinte. Galera, vamos começar colocando, ou melhor, calculando a soma dos ângulos internos. E para isso tem fórmula, tá? É 180 graus vezes n menos 2. Aonde esse n daqui representa o número de lados do polígono em questão. O pentágono tem 5 lados, então eu substituo n, olha só, por 5. Quando eu fizer isso, vai ficar 5 menos 2 dentro do parênteses, que dá 3. E 3 vezes 180 vai dar 540. Pô, Vinícius, mas por que você está calculando a soma dos ângulos internos? Galera, vamos pegar os 5 ângulos desse pentágono e vamos escrever os 5 ângulos de acordo com a PA, que foi dito no enunciado. E para isso, eu vou começar desse ângulo daqui, ó. Eu vou dizer que ele vale x, tudo bem? Por que eu vou falar isso? Porque se esse cara vale x e esses ângulos aqui estão em PA, o próximo termo dessa sequência vai ser o x mais a razão da PA, que eu representei pela letra R minúscula. Beleza? Bom, numa PA de um termo para outro, você não está sempre acrescentando uma razão, uma parcela fixa? Então, se esse é x mais R, o próximo é x mais R, ou seja, o x mais 2R. Vinícius, eu tenho uma dúvida. Por que você começou do meio? Olha só que malandragem, galera. Se esse daqui é x e para a direita você está sempre somando a razão, nada mais justo do que para a esquerda você subtrair a razão. Esse cara é x, o antecessor dele seria o x menos R, e o antecessor dele vai ser o x menos 2R. Então eu acabei de escrever todos os 5 ângulos desse pentágono de acordo com x, que é um desses ângulos, e R, a razão dessa PA. Galera, ele diz pra gente que esses caras estão em PA, ele diz pra gente que é um pentágono. Então eu sei que esses são os 5 ângulos internos, e eu sei que o somatório desses ângulos internos tem que dar quanto? 540. E nesse momento você entende o porquê de eu ter representado os ângulos dessa forma. Galera, eu posso escrever agora que 540 é o somatório de todos os ângulos. Só que quando você somar todo mundo, repara, menos 2R mais 2R vai cancelar. Menos R mais R também vai cancelar. Vai sobrar apenas x mais x mais x mais x mais x, ou seja, 5x. Quando você pegar esse 5 e passar ele dividindo para a esquerda, você acharia que o x é igual a 108 graus. Repara, a princípio não tem como eu descobrir os outros ângulos desse pentágono, porque me falta a razão. Mas eu acabei de descobrir que o x, que um deles, esse cara daqui, vale 108 graus. Com isso, eu já posso marcar a alternativa correta, que seria a alternativa letra C de casa. Meninos, meninas, vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar o quadro aqui rapidinho e eu vou dar novamente 5 segundinhos para vocês lerem a próxima questão. Daqui a pouco eu volto e a gente continua. Vamos lá, galera. Mais 2 questões. Próxima, questão 5. Ele fala assim: lançando-se um dado numerado de 1 a 6, a probabilidade de sortearmos um número primo, dado que o sorteado é par, é... Repara, galera, ele não pediu a probabilidade de você sortear um número primo. Não foi essa a pergunta. Ele pediu a probabilidade de sortear um número primo, dado que o sorteado é par. Com isso, ele restringe o espaço amostral. Não entendeu? Então vamos escrever. Seguinte... S vai ser o meu conjunto total de possibilidades, o meu espaço amostral. A princípio, no dado, existem 6 possibilidades de sorteio. O 1,
o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Mas repara, quando ele fala pra gente no enunciado que o número sorteado é um número par, você concorda comigo que o 1 ele não poderia, por exemplo, ser sorteado? Além disso, o 3 não poderia ser sorteado e o 5 também não poderia ser sorteado. Então, no final das contas, você só poderia ter sorteado os números 2, 4 e 6. Então, galera, atenção, o número de elementos no espaço amostral não é 6. O número de elementos do espaço amostral é o número de elementos sorteáveis. Tranquilo, gente? E esse número de elementos sorteáveis vai ser igual a 1, 2, 3 possibilidades. Galera, além disso, ele quer que você calcule a probabilidade do número sorteado ser primo. Então, volta para cá. 6 é um número primo? Não. 4 é um número primo? Não. Apenas o 2 seria um número primo. Então, você tem que o A, a quantidade de números primos, vai ser igual a 1. Tá beleza, galera? Então, esse conjunto A, ele só tem... 1 não, desculpa. 2. Caraca, tô falando aqui, acabei confundindo. 2. Mas esse conjunto daqui, ele é unitário. Agora sim, ele só possui um elemento, o número 2. Agora, como é que a gente calcula a probabilidade? Não é dividindo o número de casos favoráveis, o número de elementos do conjunto A, pelo n de S, pelo espaço amostral? Quando você fizer isso, você tem um elemento no conjunto A sobre 3 possibilidades sorteáveis no espaço amostral. 1 de 3, isso daqui vai ser igual a aproximadamente 33%. Tá? Olhando nas alternativas, dá para ver claramente que o gabarito seria letra B de bola. Pessoal, atenção! A definição de números primos diz que número primo é aquele que possui exatamente 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Pô, Vinícius, o 1 é número primo? Não, porque 1 não possui exatamente 2 divisores. O 1 só possui um divisor, que é o 1, que é ele mesmo. Beleza? Então, 1 não é primo. O primeiro número primo menor deles é o 2. A partir daí, todos os números primos são ímpares, o que não quer dizer que todos os ímpares são primos. Atenção na definição. Bora, vamos ler também a questão 6 agora. Vou ler com vocês. Ele fala assim: num triângulo isósceles de perímetro 32, a medida dos lados iguais é 10 centímetros. Com isso, pode-se afirmar que a área desse triângulo, em centímetros quadrados, mede. Então, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma representação aqui. Eu tenho um triângulo isósceles, então eu tenho 2 lados iguais. Além disso, esses 2 ângulos da base daqui, eles também serão iguais. Bom, a gente não vai usar esses 2 ângulos, mas de qualquer forma eu acho que vale a pena mencionar. Bom, coloquei os 2 lados iguais aqui a 10 e, como ele falou que o perímetro vale 32, eu tenho que esse lado aqui de baixo todo, ele mede 12 centímetros. Como é que eu sei, Vinícius? Porque 10 mais 10, 20. 20 mais 12 daria 32 o perímetro. Bom, a gente também sabe que no triângulo isósceles, a altura relativa à base, ela sempre incide no centro da base. Ela divide a base ao meio. Então, eu posso pegar esse lado todo que mede 12 e dividir ele em 2 partes iguais, onde cada uma delas mede 6 unidades de comprimento. Com isso, achar a altura do triângulo fica fácil, porque agora eu posso, olha só, ressaltar esse triângulo aqui de cima. E esse triângulo é um triângulo retângulo, novamente, a altura fazendo 90 graus. Eu tenho um lado medindo 10, eu tenho um outro lado medindo 6. Eu posso ou fazer um Pitágoras para descobrir essa altura daqui, que eu chamei de H, ou eu poderia escrever simplesmente que o H, a altura, vai ser igual a 8 centímetros. Vinícius, por que eu posso fazer isso? Porque esse triângulo é um triângulo pitagórico. É o triângulo 3, 4, 5, com todos os seus lados multiplicados por 2. Beleza? Bom, achei a altura porque o problema pediu a área. Galera, como é que você calcula a área de um triângulo? Bom, existem algumas formas, tá? A mais comum delas é você fazer base vezes a altura sobre 2. Nessa questão, você tem a base, que mede 12, você tem a altura, que a gente acabou de calcular, que vale 8, e a gente só precisa disso. Ficaria assim, ó, área igual a base, que é 12, vezes a altura 8, tudo isso aqui sobre 2. Eu posso simplificar, ó, o 12 com 2 vai dar 6,
e 6 vezes 8, eu vou achar que a minha área vai ser igual a 48 centímetros quadrados. Tá tranquilo, galera? Olhando nas alternativas, eu acho que dá para você ver que o gabarito seria letra A. Bom, antes da gente ir para a próxima questão, eu quero só comentar rapidinho com vocês. Existem outras formas de você calcular a área de um triângulo, tá? Uma delas, que também é muito cobrada no vestibular, é a forma trigonométrica da fórmula da área, que seria lado, vezes seno do ângulo entre esses dois lados, sobre 2. Tranquilo, gente? Então, atenção nessa outra maneira de resolver. Galera, tenta fazer aí as duas próximas questões. Vou marcar 5 segundinhos aí. Daqui a pouco eu volto e a gente continua. Valeu! Voltamos, pessoal. Questão 7. Ele fala assim, considere a matriz A, o determinante de A ao cubo é igual a... Então, rapaziada, eu imagino que muitas pessoas, não vocês, tá? Mas muitas pessoas perderiam tempo tentando primeiro pegar a matriz A, multiplicar por ela mesma novamente para criar a matriz A ao cubo e só então calcular a determinante. Bom, essa solução ela não vai ser usada por nós. Primeiro, porque ela demanda muito tempo, e é um tempo que a gente não tem. Segundo, porque existe uma solução muito mais rápida que pode ser utilizada. O problema é que essa solução ela passa por um conhecimento bem específico, chamado Teorema de Binet. Ele diz que a determinante da multiplicação é igual à multiplicação das determinantes. Ou seja, que você poderia dizer que determinante de A ao cubo, que é A, vezes A, vai ser igual a det de A, vezes det de A, vezes det de A. Ou seja, det de A entre parênteses elevado ao cubo. Então, repara que a solução vai ficar muito mais rápida. Vem aqui, olha o que a gente vai fazer. Pega a matriz A e já começa calculando direto a determinante dessa matriz. Como que você calcula a determinante 2 por 2? Multiplica os elementos da diagonal principal e coloca o mais na frente. Multiplica os elementos da diagonal secundária, coloca o menos na frente. E depois você soma todo mundo. Então vai ficar assim, olha só. Bota um mais na frente, multiplica os elementos da diagonal principal. 2 vezes 2. Depois, coloca um menos na frente e multiplica os elementos de diagonal secundária. Menos 1 vezes 1. Então aqui você tem, olha só, 4 com mais na frente, então mais 4. E aqui daria menos 1 com menos na frente, menos 1 com menos, vai dar mais 1. Então 4 mais 1, a gente achou que a determinante da matriz A é igual a 5. E agora a gente aplica direto o Teorema de Binet. Novamente, determinante da multiplicação é igual a multiplicação das determinantes. A ao cubo é A vezes A vezes A. Então é det de A vezes det de A vezes det de A. Ou seja, isso aqui vai ser igual a det de A elevado ao cubo. Essa det de A gente já achou que vale 5. Então isso aqui vale 5 ao cubo, que é igual a 125. Tudo bem, galera? Então 125 vai ser a nossa resposta. Olhando para as alternativas, gabarito letra C de casa. Bora, galera. Próxima questão envolve polinômios, assunto difícil. Então faz o seguinte, vamos ler aí. Se o polinômio p de x é igual a x ao cubo mais mx ao quadrado menos 1 é divisível por x ao quadrado mais x menos 1, então m é igual a... Então, galera, guarda isso. Se um número é divisível por outro, o resto tem que ser igual a zero. A mesma ideia pode ser usada para polinômios, tudo bem? Se esse polinômio é divisível por esse, o resto tem que dar zero. A minha ideia é calcular a divisão, achar o resto em função do m e depois igualar o resto a zero para então achar o valor de m. Beleza? Vamos lá. Como é que a gente divide polinômios pelo método da chave? Você sempre começa dividindo a maior potência de x do seu polinômio pela maior potência de x do divisor, no caso, x ao cubo e x ao quadrado, respectivamente. X ao cubo dividido por x ao quadrado vai ser igual a x. Ao achar o quociente, você multiplica ele pelo divisor e depois o resultado dessa multiplicação você joga para cá somando, só que com um sinal contrário. Olha só, x vezes x ao quadrado dá x ao cubo. Jogou para cá, troca o sinal, menos x ao cubo. X vezes x vai dar x ao quadrado, jogou para cá, menos x ao quadrado. X vezes menos 1 vai dar menos x, jogou para cá, mais x. Repara que, quando você termina de fazer essa multiplicação e trocar os sinais, você tem que somar todas essas duas linhas.
Se você estiver resolvendo a sua questão de forma correta, você sempre vai ser capaz de cancelar esse primeiro termo. De fato, x ao cubo menos x ao cubo vai ser zero. Um cancela o outro. Agora vamos lá. Pega esses dois termos aqui que estão sendo somados e coloca o x ao quadrado em evidência. Quando você fizer isso, dentro do parênteses vai ficar m menos 1. Beleza, galera? E isso daqui tudo, ó, somado a x subtraído de 1. Galera, essa divisão ela vai continuar enquanto o grau desse nosso polinômio for maior ou igual ao grau do divisor. Nesse caso, o grau do polinômio vale 2 e o grau do divisor também. Então a divisão continua. Olha só, esse cara daqui, dividido pelo x ao quadrado, o x ao quadrado vai cancelar, vai aparecer aqui no quociente o m mais 1. Então você multiplica, joga para cá com o sinal contrário. Então vai ficar menos x ao quadrado que multiplica m menos 1. Tá beleza, galera? Só corrigindo aqui, falta de atenção, aqui é m menos 1, tá beleza? E tudo isso menos, vamos lá, m menos 1 vezes x, jogou para cá com o sinal contrário, então vai ficar menos x que multiplica m menos 1, tudo bem? M menos 1 vezes menos 1, jogou para cá, ficou mais m menos 1. Beleza, galera? Agora, novamente, pega todo mundo aqui, soma todo mundo e, como você fez corretamente, você foi capaz de cancelar esses dois primeiros termos. Agora, novamente, você coloca o x em evidência e quando você colocar o x em evidência, quem vai ficar dentro do parênteses é 1, tudo bem? Aqui vai ficar menos m mais 1. Então, 1 menos m mais 1. E isso daqui tudo, ó, mais m menos 1 menos esse 1 aqui de cima. Tá beleza, galera? Juntando, ou melhor, resolvendo isso daqui, você tem x que multiplica 1 mais 1 aqui vai dar 2 menos m. Tudo isso aqui mais m. Tudo isso menos 2. Agora, galera, como o grau desse polinômio é 1, tudo bem? O expoente máximo da incógnita x é 1, e esse grau é menor do que o grau do divisor, então você encerra a sua questão e chama esse cara daqui de resto. Só que, se esse polinômio é divisível por esse, então você espera obter um resto zero, tudo bem? Para que o resto seja zero, esse polinômio do primeiro grau ele tem que ser um polinômio nulo. E isso só acontece quando todos os coeficientes do polinômio também forem nulos. Ou seja, o coeficiente do x, 2 menos m, tem que ser igual a zero e, portanto, m igual a 2. E, além disso, esse cara daqui, o termo independente, também tem que valer zero. Então, eu posso escrever aqui, m menos 2 vai ser igual a zero, novamente, que o m é igual a 2. Então, de fato, esse m igual a 2 aqui, ele faz com que o resto dê zero, ele faz com que esse polinômio seja divisível por esse daqui. Galera, olhando aí nas alternativas, nosso gabarito seria letra E. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou dar 5 segundinhos para vocês lerem a próxima questão, o próximo enunciado, enquanto eu apago o quadro aqui, daqui a pouco a gente volta e continua. Bora, galera. Próxima questão, questão 9. Ele fala assim, o polinômio x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero possui. E aí ele começa a especular sobre raízes, né? Sobre se a raiz está no intervalo tal, se a raiz é complexa, se a raiz é real e por aí vai. Bom, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. A gente vai descobrir a primeira raiz desse polinômio por tentativa, tudo bem? Claro, eu não vou testar o 17, o 29, não, nada disso. Eu vou testar números pequenos próximos do zero, facilitando a minha conta. Tranquilo? Bom, o zero ele não precisa ser testado. Por quê? Porque o zero só será raiz de um polinômio se o termo independente for nulo. Nesse caso, termo independente vale menos 2. Não é nulo, zero não é solução. Beleza? Bom, a partir daí, você testaria os números 1, o menos 1, o 2, o menos 2, 3, menos 3, sempre cercando o zero com números pequenos para que a conta seja rápida, para que a conta não dê muito trabalho. Se você testar aqui o 1, você vai ver o seguinte, ó. 1 ao cubo dá 1, 1 menos 2 dá menos 1, menos 1 mais 1 dá menos 2,
Desculpa, menos 1 mais 1 dá 0, 0 menos 2 dá menos 2, e menos 2 não é igual a 0. Então, galera, 1 não é raiz desse polinômio. Isso fazendo pelo método da tentativa. Vamos testar o próximo. Vamos testar um x igual a 2 agora. Vamos lá. 2 ao cubo daria 8. Aqui, 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, tá vendo que, de fato, 8 menos 8 cancelou? Beleza. Aqui ficaria 2 menos 2, também vai cancelar. Então, quer dizer, 0 é igual a 0. Com isso, a gente acaba de provar, a gente acaba de mostrar que o número 2, ele é sim raiz desse polinômio. Tranquilo? Bom, para descobrir as outras raízes, o que você pode fazer é uma divisão pelo método da chave, que nem a gente fez na última questão, na questão 8, ou a gente pode aproveitar e dividir pelo método do Brio-Ruffini. Só que esse dispositivo de Brio-Ruffini, ele só pode ser utilizado quando o divisor é do primeiro grau. Se 2 é raiz desse polinômio, então esse polinômio é divisível por x menos 2, um polinômio do primeiro grau. Beleza? Bom, vamos lá. Como é que você faria isso? Primeiro passo, você coloca todos os coeficientes do seu polinômio. Então aqui você tem coeficiente do x ao cubo 1, coeficiente do x ao quadrado menos 2, coeficiente do x 1, termo independente menos 2. Tranquilo? Bom, eu vou fazer uma linha aqui embaixo. E agora, galera, eu coloco aqui, na esquerda, a minha raiz. No caso, a minha raiz, ela vale 2. Então, o processo é sempre esse. Eu pego, repito o primeiro número, então esse 1 eu repito aqui embaixo. Depois eu pego esse cara, passo ele multiplicando aqui e depois eu somo o resultado no próximo coeficiente. Então, ficaria 1 vezes 2, 2. 2 menos 2 vai dar 0. Além disso, repete o processo. 0 vezes 2 vai dar 0. 0 mais 1 vai dar 1. 1 vezes 2 vai dar 2. Menos 2 vai dar 0. Repara, esse último termo que você acha daqui, esse cara, ele significa o resto. Repara que achar um resto igual a 0 garante que o 2 é, de fato, raiz desse polinômio. Se o seu resto não deu 0, você tem que refazer. Inclusive, o Brio-Ruffini, ele é uma boa forma de você tentar achar raízes, claro, resolvendo pelo método da tentativa. Tranquilo, gente? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai continuar esse processo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar esses coeficientes que sobraram aqui e com eles eu vou montar o meu quociente. Beleza, galera? E o meu quociente vai ser igual a, galera, polinômio do terceiro grau dividido por um polinômio do primeiro grau. O grau do quociente é 3 menos 1, grau 2. Coeficiente do x ao quadrado, coeficiente do x, termo independente. Então aqui ficaria x ao quadrado, tudo bem? 1x ao quadrado, 0x eu não preciso escrever, tudo isso mais 1. E para achar as outras raízes do polinômio, basta que eu pegue esse quociente aqui e iguale ele a 0. Quando você fizer isso, você poderia passar esse 1 para a direita, ficaria x ao quadrado é igual a menos 1. E quando você tirar uma raiz quadrada dos dois lados, você vai achar que o x é igual a mais ou menos, olha só, galera, que parada, raiz de menos 1. Raiz de número negativo, raiz de índice par de número negativo, é número real? Não. Inclusive, esse raiz quadrada de menos 1, ele pode ser substituído pelo i, pela nossa unidade imaginária. Então, você poderia ter dito que o x vai ser igual a mais ou menos i. Ou seja, esse polinômio do terceiro grau, ele tem 3 raízes. O 2, uma das raízes real, e mais ou menos i, 2 raízes complexas. Beleza, galera? A partir daí, eu posso dizer que o meu gabarito seria a letra C. Ele possui 2 raízes complexas. Galera, vamos lá. Questão 10. Vou ler aqui com vocês, hein? Ele diz assim, questão bem objetiva. Quantos divisores possui o número n igual a 12 ao quadrado vezes 5? Galera, uma outra questão que tem uma relevância grande. Cai com frequência nesses vestibulares das particulares de medicina e na Unigran Rio também. Bom, eu preciso achar o número de divisores desse número e para isso eu vou começar fatorando todo mundo. Repara, 5 é primo, não dá para ser fatorado. Mas o 12 não é primo, então eu vou quebrar esse cara. Eu vou escrever ele da seguinte maneira, ó. Eu vou dizer que o n vai ser igual a
Ao invés de 12, eu vou colocar 2 ao quadrado, que dá 4, vezes 3, tá? Como 12 estava sendo elevado ao quadrado, esse parênteses também está sendo elevado ao quadrado. Galera, potência de potência, o que você faz? Mantém a base, multiplica os expoentes. Então, isso daqui vai ser igual a 2 elevado a 2 vezes 2, então 2 à quarta vezes 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Bom, para que você ache divisores desse número daqui, você tem que achar valores que, ao serem divididos por esse cara, dê um resto zero. Por exemplo, esse número daqui, ele é divisível por 5? É. Como é que eu sei disso? Porque se eu fizer esse cara sobre 5, tá vendo que o 5 vai cancelar? Eu achei um resto zero, é divisível. Tá, mas esse número daqui, ele é divisível por 5 ao quadrado? Não, porque aqui em cima no numerador você só tem o 5 elevado a 1. Se eu pegar esse cara e dividir por 5 ao quadrado, eu vou continuar com 5 no denominador, que não vai poder ser cancelado. Ou seja, essa divisão não vai dar exata, ela vai dividir resto, não é divisível, esse cara não seria um divisor. Beleza? Então, o meu divisor, ele pode ter potências de 5. Só que o maior expoente dessa potência de 5 vale quanto? Vale 1 para que você possa cancelar. Mantendo a mesma ideia, eu posso garantir que o meu divisor, ele pode ter uma potência de base 3. Só que o maior expoente dessa potência de base 3 tem que valer 2 para cancelar com esse cara. E a divisor, o denominador, ele também pode ter uma potência de base 2, mas o maior expoente é 4. Então, eu posso escrever o nosso divisor de forma genérica. Eu vou escrever assim, ó, divisor do número n, ele vai ser do tipo 2 elevado a x vezes 3 elevado a y vezes 5 elevado a z. Tranquilo? Só que esses valores, x, y, z, como a gente acabou de ver, eles são restritos. Ó, o z ele não pode ser 2, porque senão não vai dividir. Eu tenho que o x ele tem que ser menor ou igual a 4 e ele tem que ser maior ou igual a 0. Você também não poderia ter um expoente negativo aqui. Tranquilo, gente? Beleza? Bom, além disso, o y ele tem que ser menor ou igual a 2 e ele tem que ser maior ou igual a 0. Para terminar, o z ele tem que ser menor ou igual a 1 e maior ou igual a 0. Galera, esses expoentes, x, y, z, eles são números inteiros. Então, na prática mesmo, você não tem tantas possibilidades assim. Olha só, para o x, você vai ter um total de, vamos lá, números inteiros entre 0 e 4. Você tem o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Você tem 5 possibilidades. Para o y, você tem o 0, o 1 e o 2. Você tem 3 possibilidades. E para o z, você tem 2 possibilidades, o 0 ou o 1. Por que eu estou achando um número de possibilidades? Galera, o total de divisores que você vai conseguir escrever desse número vai ser o total de maneiras com que você consegue substituir expoentes viáveis aqui dentro. E para fazer isso, para substituir no lugar do x, eu tenho 5 possibilidades. Para substituir no y, eu tenho 3. Para substituir no z, eu tenho 2 possibilidades. Então, o número de maneiras com que esse divisor pode ser montado vai ser número de maneiras com que você consegue escolher um expoente do x, vezes número de maneiras com que você consegue escolher um expoente do y, vezes número de maneiras para escolher um expoente do z. 5 vezes 3, 15, e 15 vezes 2 vai ser igual a 30. Então, esse número possui 30 divisores. Olhando aí nas alternativas, eu vejo que o gabarito seria letra B de bola. Rapaziada, vou apagar o quadro de novo, 5 segundinhos. Daqui a pouco a gente se vê. Vamos lá, galera. Quase terminando. Questão 11, ele fala assim: numa reunião entre médicos, cada médico cumprimentou todos os seus colegas, totalizando 210 apertos de mãos. O número de médicos presentes é D. Então, rapaziada, seguinte, para que você tenha um aperto de mão, você precisa escolher 2 médicos, um cumprimentando o outro, tá? Então, o total de apertos de mãos vai ser o total de maneiras com que você consegue escolher 2 desses X médicos, por exemplo, tudo bem? Para se cumprimentarem. Então, galera, você poderia ter usado um método de contagem chamado combinação.
tá? Onde você escolhe alguns elementos de vários, no caso, 2 de x elementos, tá beleza? Sendo que na combinação a ordem não é relevante. E isso faz sentido. Se o Vinícius aperta a mão do Alan, ou se o Alan aperta a mão do Vinícius, esse comprimento é exatamente o mesmo, não devendo ser considerado duas vezes. O que a gente vai fazer aqui é basicamente a mesma coisa, só que a gente vai usar um outro método de contagem, o princípio fundamental da contagem, o PFC. Ele ficaria assim, olha só, 2 tracinhos, um para cada escolha que eu estou fazendo, um para cada médico que eu estou escolhendo para eles se complementarem. Beleza. Para escolher o primeiro médico, eu vou dizer que existem X possibilidades. Novamente, X médicos, tudo bem? Bom, para escolher um médico agora para que complemente o primeiro, agora eu tenho X menos uma possibilidade. Por quê? Porque o médico ele não pode se complementar, tranquilo? Então eu tenho uma possibilidade a menos. Esse cara que foi escolhido não pode entrar aqui. Bom, mas quando você faz x vezes x menos 1, você está considerando que Vinícius e Alan é um comprimento e que Alan e Vinícius é um outro comprimento diferente, quando na verdade é o mesmo comprimento. Então, para que a gente não conte de forma repetida, eu pego esse cara e eu elimino essa ordem. Elimino a ordem dividindo pelo fatorial do número de escolhas, dividindo por 2 fatorial. O resultado disso é o total de apertos de mãos, que é igual a 210. Galera, pega esse 2 fatorial que vale 2 e passa multiplicando. Vai ficar assim, ó, x que multiplica x menos 1, e isso aqui vai ser igual a 420. Tá beleza, galera? Bom, o que acontece agora é o seguinte, você tem 2 caminhos. O primeiro seria você fazer uma distributiva aqui, montar uma equação do segundo grau, né, passando 420 para a esquerda, faz Bhaskara e acha a resposta correta. Não tem problema nenhum. Mas eu acho que valeria mais a pena se você resolvesse da seguinte forma, até pelo tempo. X e x menos 1 são 2 números consecutivos, tudo bem? Você tem que achar 2 números consecutivos que multiplicam 420. Galera, atenção aqui, 20 vezes 20 dá 400. 420 é 21 vezes 20. Tranquilo, gente? Beleza? Então aqui eu tenho que o x é igual a 21. Para que quando você substitua o x por 21, fique 21 vezes 21 menos 1, 20. 21 vezes 20 vai ser igual a 420. Com isso, galera, eu tenho que a resposta vai ser a alternativa, olha só, a alternativa B de bola. Vamos lá, galera, questão 12. Nessa daí, vou ler com vocês. Ele fala assim, um trabalhador gasta 3 horas para limpar um terreno circular de 6 metros de raio. Se o terreno tivesse 12 metros de raio, quanto tempo o trabalhador gastaria para limpar tal terreno? Galera, eu imagino que talvez alguém possa ter pensado assim. Não vocês, tá? Mas alguém possa ter pensado assim. Bom, se o raio dobrou, então a área desse terreno vai dobrar. Então o tempo vai dobrar. Bom, o problema é que quando você está trabalhando com um círculo, tudo bem? Esse aumento do raio, ele não é diretamente proporcional ao aumento na área. Se você dobrar o raio, você não necessariamente está dobrando a área. Inclusive, você não está dobrando a área, como é o caso. Vou mostrar para vocês por quê. Bom, chamei T1 o terreno 1. Esse terreno 1 ele tem um raio igual a 6, então a área desse terreno vai ser igual a π vezes, fórmula da área, tá? Raio ao quadrado, então π vezes 6 ao quadrado, que dá 36π. Beleza, galera? Tranquilo? Bom, 36π metros quadrados. A unidade não vai ser importante agora, tá? Beleza. Esse terreno 2, T2, ele tem um R', um raio igual a 12 metros. Então, a área desse terreno vai ser igual a π, que multiplica o seu raio ao quadrado, que vai dar 144π metros quadrados também. Agora sim, o que a gente vai fazer é uma regrinha de 3. Uma regrinha de 3 bem simples. Ele falou para a gente no enunciado que esse primeiro terreno daqui, ele demora, se eu não me engano, 3 horas para limpar esse terreno. Então eu vou dizer que em 3 horas você limpa uma área de 36π. Então em x horas eu vou limpar uma área de 144π, que seria a área do segundo terreno. Beleza, galera? Multiplicando cruzado, vai ficar assim, ó. 3 vezes 144π, isso daqui vai ser igual a 36π, que multiplica o x.
Vamos simplificar, ó. O π cancela com ele mesmo. Além disso, divide por 12 dos dois lados. Aqui vai dar, ó, 12 e aqui vai dar 3. Cancela esse 3 aqui com esse. Você acabou de descobrir que o x vai ser igual a 12 horas. Tudo bem, galera? Olhando para as alternativas, eu acho que fica tranquilo de você ver que o nosso gabarito seria a letra C, de casa. Rapaziada, para terminar, tenta fazer a questão 13 aí. Vou dar 5 segundinhos, só apagar o quadro aqui, já volto. Vamos lá, galera, para terminar aqui, hein? Questão 13, questão muito importante, cara, cai o tempo todo. Sabe de alguma coisa, Vinícius? Não, não sei de nada não, tá? Tô só chutando aqui, mas cai pra caramba essa questão, tem que saber isso aqui. Olha só, dividindo-se um número por 12, obtemos um resto 3. Ao dividirmos o mesmo número por 3, acharemos um resto de... Então, rapaziada, vamos fazer o seguinte. Quando você pega o número n e divide por 12, você tem um determinado quociente aqui, tá? Vou chamar esse quociente de quociente A. E um resto 3, tá? Toda divisão, ela pode ser reescrita da seguinte maneira. Ó, eu posso dizer que o meu número n vai ser igual a divisor vezes quociente mais o resto. Ou seja, o n vai ser igual a 12 vezes A mais o número 3. Tranquilo? Bom, a partir desse momento, ele quer que você ache o resto da divisão desse número n daqui por 3. Então, o que você pode fazer é o seguinte, ó. Vamos lá. N dividido por 3 vai ser igual a 12A dividido por 3 mais o 3 dividido por 3 também. Tá vendo? Eu peguei essa minha equação daqui e eu dividi dos dois lados por 3. Quando você divide dos dois lados por 3, ó, 12A dividido por 3, 4A. Galera, teve resto aqui? Não, resto 0. Além disso, 3 dividido por 3 deu quanto? Deu 1. Teve resto aqui? Também não. Então, o n dividido por 3, ele não vai deixar nenhum tipo de resto. Então, eu já posso dizer direto, aqui a resposta, que o resto seria igual a 0. Tá beleza, galera? Olhando as alternativas, eu poderia responder que o gabarito é letra A. Bom, mas se você está na dúvida, se você está no desespero, se você não se lembra dessa solução, o que você poderia fazer na hora da prova, que é uma solução bem rápida até, seria pensar num número, pensar num caso particular. Qualquer número? Não, também não é assim. Pensa só, o número n não é igual a 12 vezes A mais 3? Então você pode supor valores para o A. Por exemplo, imagina que o A seja igual a 1. Ficaria 12 vezes 1, 12, mais 3 dá quanto? 15. 15 dividido por 3 dá 5, resto 0. Nossa resposta. Ah, mas e se o A fosse diferente? E se o A fosse igual a 2? 12 vezes 2, 24, mais 3, 27. 27 dividido por 3 dá 9, resto 0 também. Repara, qualquer valor que você substituir aqui para o A, tá? Você poderia criar essa divisão e mesmo assim o resto continuaria batendo. Então a ideia é, escreve a divisão que ele colocou, reescreve essa divisão na forma de uma multiplicação e uma soma, supõe um valor qualquer para o A, tudo bem, A igual a 1, A igual a 2, A igual a 3, tanto faz, e depois, achando esse número n, aí sim você divide pelo número que ele pediu para achar o resto. E essa vai ser a nossa resposta. Rapaziada, espero que vocês não tenham dúvidas, espero que vocês vão muito bem na hora da prova e eu estou torcendo muito por todos vocês, tudo bem? Qualquer dúvida, procure a monitoria, procure o professor, mais concentração e tenho certeza que vocês vão se dar bem. Abraço, galera!